Um, dois. Senhoras e senhores, bom dia. Que ânimo, hein, numa sexta-feira? Muito bom. Agradeço a presença de todos, em nome de toda a diretoria e do nosso presidente Ramalho da Construção. Hoje temos um dia aqui muito especial, um encontro com o cardeal Odilo, mas antes disso eu gostaria de contemplá-los com um vídeo do nosso sindicato, para que vocês conheçam mais aprofundadamente as nossas atividades. Então eu vou pedir aqui que a gente passe o vídeo enquanto o cardeal está descendo aqui com o nosso presidente. É um vídeo rápido para vocês conhecerem um pouco mais da nossa casa, da casa de vocês. Por favor, vamos lá? Seja bem-vindo ao Sintracom São Paulo, o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção Civil. Mas antes de conhecer o nosso sindicato, vamos voltar no tempo e conhecer um pouco dessa história de gente trabalhadora. São Paulo, a maior cidade do Brasil, nasceu das mãos do trabalhador, da construção civil, do nascer ao pôr do sol. Tijolo por tijolo, o suor no rosto e a força daqueles que trabalham para começar a erguer a selva de pedra. A primeira associação surgiu em 1917 de um grupo de carpinteiros da Light, vindos até hoje dos 4 cantos do país em busca da terra de oportunidades. Os trabalhadores, no início, não tinham garantias nem direitos. Quase 2 décadas depois, foi fundado o Sintracom São Paulo, em 16 de junho de 1936. De lá para cá, foram muitas as lutas e conquistas, começando pelas condições de segurança para proteger a vida dos trabalhadores. Veio a exigência dos chamados EPIs, equipamentos de proteção individual, como capacetes, óculos e protetores auriculares, e todo o regulamento da NR18. Também as conquistas da alimentação com a cesta básica e o lanche reforçado. No final do século passado, um salto na força da representação sindical. O Sintracom São Paulo conquistou seu prédio, onde funciona a sede dos trabalhadores, e sob a gestão de Ramalho da Construção, o sindicato se fortaleceu. Hoje, o Sintracom São Paulo conta com uma estrutura completa de atendimento e suporte ao trabalhador da construção civil, com recepção, área de associação, atendimento jurídico e a parceria com o Seconce São Paulo para consultas médicas e dentárias. Um amplo apoio em saúde e capacitação profissional tem também, e até como um braço do Sebrae. Tudo isso sem deixar de marcar presença na base, ouvindo as demandas e lutando pelos direitos dos nossos trabalhadores. E olha, com pão quentinho, graças ao projeto Padaria na Obra. Tem ainda Lazer, o clube de benefícios com descontos em farmácias, faculdades, compras em geral e muito mais. Acesse nosso site e nossas redes sociais para ficar por dentro de tudo. E mais uma vez, seja muito bem-vindo ao Sintracom São Paulo, a casa do trabalhador da construção civil. Aí depois falar, não vamos chamar mais ninguém, porque o tempo do Dom Odilo é muito curto. Né? E o Adriano foi que é amiga do Eliseu, só anunciando a presença dela. Pois Adriano aqui, senão eu vou esquecer, né? É amiga do Eliseu Gabriel. Esse aqui é repetido, né? É, repetido. Esse foi, então, um pouquinho mais do sindicato para os senhores e senhoras conhecerem. E, evidentemente, temos muito mais atividades do que está contemplado nesse vídeo, porque estamos atualizando diariamente. Gostaria de contemplar aqui, já temos aqui o nosso cardeal Dom Odilo e agora a presença aqui do nosso presidente Ramalho. Gostaria de saudá-los com uma salva de palmas. Como disse aos senhores e às senhoras,
Hoje é um dia extraordinariamente especial, pela presença do cardeal que temos aqui e da mensagem de paz e de esperança para todos nós. Podemos chamar a mesa, presidente? Muito bem. Então, eu gostaria, antes de fazer aqui chamar o hino nacional, eu gostaria de chamar para compor aqui a nossa mesa, iniciar aqui pelo nosso presidente, Ramalho da Construção. Convido também para compor aqui a nossa mesa, Cardeal Odilo Scherer, muito bem-vindo, muito obrigado por sua presença, cardeal. Uma alegria enorme tê-lo aqui conosco. E para brindar mais o dia de hoje, quero convidar também o professor Eliseu Gabriel, por gentileza, professor. Gostaria, antes de a gente iniciar as falas, nós temos a programação, gostaria de chamar o hino nacional aqui, presidente, para a gente exercer um pouco mais a nossa cidadania. Ouviram da
Muito obrigado. Verás que o filho teu não foge à luta. Excelente. Eu gostaria de registrar aqui algumas presenças. Agradecer aqui a presença da sempre vereadora Adriana Ramalho. Muito obrigado por sua presença, vereadora. Chico Bezerra, diretor da Federação Nacional dos Advogados. Celso Atienza, vice-presidente do Sindicato dos Engenheiros. Eduardo Rijo, chefe de gabinete da Prefeitura de Taboão da Serra. Chico Bezerra já foi, Eliseu está na mesa. João Batista Rebouças da Silva Neto, investigador do Sindicato dos Investigadores de São Paulo. Elizabeth dos Santos Cordeiro, presidente do Sintoresp. E a toda a sua diretoria também. Maria Lúcia da Silva Santos, presidente do Movimento de Moradias. Lauro Bacher, padre aqui da Missão da Paz aqui do Glicério. Muito obrigado pela presença de todos. Em especial, agradecer também a toda a diretoria e a toda a equipe que faz este sindicato acontecer todos os dias. Então, muito obrigado também a toda a diretoria. Senhoras e senhores, nosso convidado de hoje, Dom Odílio Scherer, cardeal, e eu vou falar um pouquinho sobre a história para quem não o conhece. Hoje é uma imensa satisfação receber hoje uma das figuras mais respeitadas da Igreja Católica e da sociedade brasileira, Dom Odílio Pedro Scherer, cardeal arcebispo metropolitano de São Paulo. Dom Odílio nasceu em Cerro Lago, no Rio Grande do Sul, em 21 de setembro de 1949. De uma família de origem alemã, desde jovem, demonstrou vocação para a fé e o serviço ao próximo. Foi ordenado sacerdote em 1976 e, ao longo de sua trajetória, se destacou pelo profundo compromisso com a educação, a ética, o diálogo social e a defesa dos valores humanos. Doutor em Teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, Dom Odílio exerceu funções importantes na Igreja no Brasil e no Vaticano. Em 2007, foi nomeado arcebispo metropolitano de São Paulo e, pouco tempo depois, elevado a cardeal pelo Papa João Bento XVI. Sua atuação vai muito além das paredes das igrejas. Dom Odílio é um homem de fé e de diálogo, reconhecido por sua voz firme em defesa da justiça social, da dignidade humana e da solidariedade entre os povos. Em suas mensagens, destaca sempre a importância da família, do trabalho e da espiritualidade como caminho para um mundo mais justo e humano. Hoje, temos o privilégio de tê-lo conosco nesse ciclo de palestras do Sintracom São Paulo, em um espaço que busca levar conhecimento, reflexão e valores aos trabalhadores da construção civil e suas famílias. Para abrir oficialmente, então, a palavra da mesa, peço, então, ao nosso presidente, Ramalho da Construção, que inicie com a sua fala. Muito obrigado mais uma vez a todos, e muito obrigado ao Dom Odílio, cardeal aqui de São Paulo. Muito obrigado. Posso quebrar o protocolo um pouquinho? O senhor pode fazer o que o senhor desejar. Vocês colocaram só homem aqui, vamos convidar a nossa presidente do Sintoresp para ficar conosco aqui na mesa? É? Discriminação com as mulheres, né? Dom Odílio, eu tenho 9 mulheres na minha vida, né? Esposa só uma, viu? Que por sinal, o avô dela também é alemão, de origem, não bisavô, e o outro é italiano, né? Mas cumprimentar aqui o nosso vereador Eliseu Gabriel, agradecer aqui pela presença, agradecer a todos vocês que vieram aqui nos prestigiar, e aqui nós vamos ouvir a palavra de alguém com experiência, voltado aí principalmente para o ser humano, e será muito importante. Agradecer ao Dom Odílio, já agradeci o cardeal, que ele acabou de fazer um podcast conosco. Aqui nós temos vários amigos, várias autoridades, Celso, representante do Sindicato dos Engenheiros, dirigentes sindicais. Temos aqui o nosso professor, doutor Bacil, né?
que fez aniversário recentemente, é também um grande político, fui candidato várias vezes, e dizer para vocês que acho que a palavra que nós queremos ouvir aqui é a do nosso cardeal. Depois acho que organizaram aí algumas perguntas para o Dom Odilo, né, e talvez em bloco pelo fato do tempo dele. E a gente deixa o Eliseu Gabriel para falar depois do Dom Odilo, como é que faz? Isso. É? Não, o Eliseu a gente Já fala agora? Fala agora. Eu só bom. quero fazer um agradecimento também. Aproveitar e fazer, doutor Bacil, muito obrigado pela presença. Agradecer também a Ramalho Júnior, diretor também daqui, representante nosso no Senai. Muito obrigado pela presença de todos. E podemos passar para o professor. Professor Eliseu Gabriel. Bom dia. Primeiro é um prazer estar aqui, mais uma vez, aqui no sindicato, ao lado do Ramalho. E hoje de uma pessoa incrível, que é o Dom Odilo, uma pessoa que, enfim, que tem uma ética fabulosa, defende os direitos da pessoa humana, é uma pessoa que acredita nas coisas, na ciência, nos valores cristãos, na solidariedade, no respeito ao próximo, e não de certas que não se utiliza disso, não se aproveita das pessoas, pelo contrário, ele trabalha para proteger as pessoas, para ajudar no que pode. Então, tenho muita admiração pelo Dom Odilo, pelo que a Igreja Católica está fazendo. E quanto ao nosso Ramalho, é uma pessoa que eu tenho uma grande admiração, né? É uma pessoa que, quando ele foi deputado estadual, foi um grande deputado estadual, um dos melhores daquela Assembleia. Então, é uma pessoa que tem caráter, tem seriedade e tem capacidade de exercer o mandato. Então, eu fico muito feliz de estar ao lado dele e dizer que vocês têm aqui no sindicato um gigante que defende os trabalhadores, e por isso eu estou falando isso de coração, não preciso dizer nada além de vocês. Realmente é uma pessoa incrível, o Ramalho. Eu agradeço pelo convite, meu Ramalho. Queria saudar todos os amigos, que eu vi muitos amigos aqui também, e parabéns pelo seu trabalho, e vamos lá, até uma próxima, e vamos ouvir o que o Dom Odilo tem a nos dizer. Um grande abraço. Obrigado, vereador. Pessoal, político vem nesses eventos, vocês aproveitam para mandar ofício lá para pedir as coisas para o bairro, tá? Eu assino embaixo, né? A gente não vai perder essa oportunidade. Dom Odilo vai rezar para a gente, né? Ter um espacinho lá no céu, mas aqui na terra é o vereador, não é isso? Obrigado, pessoal. Desculpa a brincadeira, vereador. Muito obrigado, vereador Eliseu Gabriel. Quero também agradecer a presença do Padre Francisco, da Paróquia da Cachoeirinha, Nossa Senhora Aparecida da Cachoeirinha. Muito obrigado, Padre. Vereador Eliseu, essa mesa está recheada de gigantes hoje. Muito obrigado pela sua presença também. Dom Odilo, cardeal Dom Odilo, a palavra é sua. Quero confessar publicamente que sou seu fã. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Saúdo especialmente os componentes da mesa. Aqui, a senhora Elizabeth dos Santos Cordeiro, presidente Sintoresp. Olha só, muito prazer. Saudar, naturalmente, o presidente do Sintracom, o senhor Ramalho, professor Eliseu Gabriel, e dizer que estou muito feliz e agradeço pela oportunidade de hoje estar aqui na sede do Sintracom e ter esse encontro com vocês. Saúdo as autoridades aqui presentes, representantes de várias instituições e organismos, mas muito especialmente quero saudar a vocês, trabalhadores da construção civil, os que ainda estão na luta, da construção, do trabalho. Você interrompeu o senhor um pouquinho, a gente convidou uma mulher para a mesa e não demos a palavra para ela. Desculpe, falta de educação interromper, mas como nós quebramos o protocolo e colocamos a Elizabeth, que é a presidente do Sindicato dos Hotéis e Restaurantes de São Paulo, substituiu um grande irmão, foi o Calazans, eu cometi aqui a indelicadeza de cortar o nosso cardeal,
por a gente dar a oportunidade dela saudar o nosso cardeal e os demais convidados. Bom dia a todos e a todas, né? É um prazer enorme estar aqui. Muita gratidão ao Ramalho, né, que é o presidente responsável por essa casa, e a todos os diretores dessa casa. E quero também parabenizar os diretores nossos que vieram, né, nossa equipe do Sintoresp, e aos demais, né, autoridades que estão aqui. Eu quero dizer que nós estamos aí numa luta muito grande, né, e que o Dom Otilo vai falar um pouco da situação do nosso país, eu acredito, do nosso estado, né? E estamos na luta aí, tem muitas coisas a ser melhoradas, muitas coisas para mulheres, né? Ainda temos o assédio moral, assédio sexual nas empresas, então lutamos para que melhore isso. Temos o Domingo das Mulheres, né, que estamos batalhando para que as mulheres tenham 2 domingos por mês, e estamos nessa luta, né, nosso sindicato batalha muito por isso. E lutamos pelo salário igual de mulheres, né, entre homens e mulheres, então, que ainda tem muitos homens que ganham mais que as mulheres, então a luta não para. Nós estamos sempre lutando, né? E temos nossa pasta também das centrais sindicais, que estamos juntos lutando, fim da escala 6x1, a redução da jornada de trabalho e várias outras coisas. Então, eu vou deixar a palavra para Dom Otílio. Quero agradecer a todos, gente, e muito obrigado, Ramalho, pela oportunidade. Desculpa, cardeal, né? Vai pedir desculpa, cardeal, a vocês também, foi uma falha nossa aqui. Cardeal. Peço perdão também, deputado. Só para agradecer também a presença do Coronel Mariano, foi chefe de gabinete do Comando Militar do Estado de São Paulo. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado. Muito bem. Dizem que quando tem festa, tem microfonia. Então é festa hoje aqui. Mas eu fazia saudação a vocês, trabalhadores, né, que estão ainda na luta, mas vejo aqui também alguns que já passaram, portanto, estão aposentados, graças a Deus, e podem viver a sua vida com tranquilidade, porque o trabalho lhes deu essa segurança, a possibilidade, né, de chegar à terceira idade com seguridade e com os seus direitos assegurados. Eu só, em relação à minha pessoa, a apresentação, gostaria de dizer, sim, eu nasci no Rio Grande do Sul, sou gaúcho de nascimento, mas eu cresci no Paraná. O Paraná nunca deixo de citar. Desde os 2 anos de idade eu sou paranaense. A minha família migrou do Rio Grande do Sul para o Paraná, onde se estabeleceu e onde cresci, onde fiquei padre, onde trabalhei como sacerdote. E desde 2002 estou em São Paulo, portanto já são 23 anos que sou paulista também, né? Então, nasci gaúcho, cresci paranaense, estou paulista. E com muito prazer aqui em São Paulo, esse enorme aglomerado humano, né? Metrópole, megalópole, com tantas variedades e tanta diferença de todo tipo que tem, também as diferenças sociais que são enormes. E como arcebispo de São Paulo, a gente está presente
acompanhando as comunidades católicas que estão inseridas em toda a nossa cidade de São Paulo, também nas periferias, onde existe muita força de trabalhadores, mas também ainda muita gente que não tem um trabalho, muitas pessoas que vivem em situação muito precária, inclusive com as várias questões que daí decorrem, questão da habitação, a questão do transporte, a questão da segurança, a questão, enfim, né? Tudo o que acontece quando não existe uma segurança social básica, que é a oportunidade do trabalho. Porém, São Paulo vai dando a volta por cima, né? Porque, enfim, é muito grande a demanda de todo tipo nessa metrópole. Mas eu admiro também o dinamismo, a possibilidade que se vai apresentando de superação, evidentemente com a participação da sociedade. E aí os sindicatos, as organizações dos trabalhadores, as organizações de base da população, elas têm uma grande importância para, de alguma forma, fazer-se ouvir e fazer com que as coisas aconteçam lá onde existe maior necessidade de acontecer. A minha palavra hoje aqui, eu sinto que são várias as demandas e, naturalmente, eu gostaria, antes de tudo, de responder algumas questões que me foram postas, e eu recebi aqui já uma folha com 5 questões, talvez selecionadas entre as outras que possam ter sido apresentadas para que a gente possa falar. Então, mais do que um tema, eu vou começar falando a partir das questões, perguntas postas. Só como moldura, depois eu gostaria de falar de algumas iniciativas que nós, como Igreja Católica, estamos vivendo por este tempo, aqui em nossa cidade de São Paulo e também na igreja do mundo inteiro. Bem, primeiramente, aqui tem uma pergunta que fala o seguinte: como o senhor enxerga o papel da espiritualidade na superação das dificuldades emocionais e morais que enfrentamos diariamente? É uma pergunta que hoje é frequentemente apresentada. A espiritualidade que traduz, de alguma forma, a busca de Deus, a busca de uma força superior que nos mantenha, nos sustente, nos motive, que nos dê referência na vida. Eu considero, sim, de grande importância, e não só porque eu sou bispo, não podia ser diferente, mas essa é a minha convicção, né, de que, sim, com a espiritualidade, isto é, com a vida vivida com Deus, de alguma forma a expressão da fé na nossa vida, nós temos uma motivação a mais para enfrentar e encarar as situações múltiplas da vida. E hoje, como foi dito aqui, dificuldades emocionais. E de fato, há muitas situações hoje de depressão, muitas situações de desânimo e de falta mesmo também de condições de enfrentar os grandes desafios da vida, né? E, naturalmente que os estudiosos, antropólogos, cientistas, psicólogos, etc., estudam os motivos disso, mas me parece que existe uma convergência em dizer que o nosso mundo, nossa convivência, nosso mundo social, mundo econômico, mundo da cultura se tornou tão acelerado, tão exigente, que muitas pessoas não conseguem acompanhar. Alguns não ligam muito, e se ajeitam do jeito que dá e vão em frente do jeito que dá, mas outras ficam tomadas de grande angústia, e a toda hora, né, sem falar mal da publicidade, mas a toda hora a publicidade coloca diante de nós, de todos, os sonhos de consumo, os sonhos de viagem, os sonhos da casa própria, é um sonho bom, os sonhos de um mundo encantado que você pode ter e conhecer
né? E as pessoas naturalmente ficam motivadas para ter, conhecer e usufruir, mas não têm os meios. E aí entra todo tipo de consequências, de angústia, e muitas pessoas entram também em depressão, né? E problemas emocionais. Os problemas emocionais também por aí, os estudiosos dizem que isso decorre muito dos relacionamentos humanos não bem cuidados. E o que são os relacionamentos humanos? Os relacionamentos humanos em família, de você ter alguém com quem você compartilhar o que você diz, o que você pensa, o que você sente, né? De você poder sentar à mesa, tomar uma refeição, jogar a conversa fora, de você, enfim, né? Se confrontar com outra pessoa, ter confiança em outra pessoa. Então, já se disse muitas vezes que a configuração da nossa urbanidade. Vocês sabem que hoje no Brasil, mais de 80% da população vive em cidades, e cidades grandes em boa parte. Só em São Paulo, na área metropolitana, vivem 22 milhões de pessoas, é muita gente. Então, hoje nós estamos mais próximos fisicamente, mas não por isso mais próximos humanamente. Estamos mais isolados. Estamos mais isolados e até, em certo sentido, um certo medo uns dos outros. Medo da violência, medo de ser assaltado, medo de perder meu trabalho, medo de que outro vai ser mais forte do que eu, vai tomar meu lugar. Então, isso não acontecia quando as pessoas viviam mais no mundo rural, em pequenas comunidades. Esta percepção da concorrência, da insegurança não era tanta. Existia mais proximidade de pessoas, família, mas também a vizinhança, o senso de coesão social era maior, né? Outra questão, por exemplo, que hoje deixa as pessoas muitas vezes na depressão e com problemas emocionais, é o mundo da internet, que é uma maravilha, uma tecnologia maravilhosa, uma criação humana, beleza, mas quando não é bem usada, ela também cria suas consequências, e isso daqui para diante pode ser ainda muito mais. Então, também por aí, estamos hoje muito conectados, mas estamos por isso mesmo mais próximos? Provavelmente não. Estamos conectados, informados, mas estamos isolados, cada vez mais sozinhos, mesmo estando na multidão, mesmo tendo tantos seguidores ou seguindo alguém que tem tantos seguidores, né? De repente a gente é um na multidão, mas não relacionado, né? A gente é um número, contam tantos milhões de likes e seguidores, eu sou um deles, mas quem sou eu? Eu não conto, eu conto como um número, né? Então essa questão, hoje a insegurança com a questão da inteligência artificial, para começar a insegurança mesmo em relação aos golpes. Quem é que já não teve algum tipo de golpe por aqui, ou tentativa de golpe? É do dia a dia. Então isso, ao mesmo tempo que é uma maravilha, por outro lado, nos expõe muito mais e nos deixa mais inseguros, incertos nas nossas relações, e leva muitas pessoas, portanto, a situações de dificuldades emocionais, de dificuldades de relacionamentos, angústia e assim por diante. Nunca como hoje os psicólogos e psiquiatras tiveram trabalho, né? E terão ainda mais daqui por diante, né? Bem, e claro, os problemas morais que daí também decorrem, tantos tipos de problemas morais, né? Para começar, os problemas morais da honestidade, da justiça, do respeito, né? Essas maravilhas, né, da tecnologia também são instrumentos de criar bolhas de luta, de uns grupos contra outro, espalhando ódio, espalhando mentira e assim por diante. Então, este nosso maravilhoso mundo tem as suas
os seus lados que nos trazem problemas, que a gente precisa aprender a governar mais e mais. O que fazer? Como o senhor enxerga? Bem, eu enxergo que é preciso a gente pôr os pés no chão. Usar isso aqui como medida, viver o mundo da cidade, que tem tanta coisa boa, mas viver sem perder a dimensão humana, sem se perder na massa, manter os pés no chão, continuar a ser gente e ter com quem se relacionar. Então, aí ressalta a importância da família novamente. A família como aquele espaço de proximidade, de confiança, de gratuidade, de cuidado recíproco, de atenção recíproca, onde você se sente gente, não apenas um número, né? Por outro lado, os amigos, as verdadeiras amizades são importantíssimas, e, claro, o cultivo, sim, daquilo que ajuda a nos situar e discernir, e aí a espiritualidade, sim, a fé em Deus é importante, porque ela nos dá também critérios, o discernimento para a gente ter rumo, manter o rumo na vida. Então, esta é uma questão posta. Segunda questão que está aqui: quais são, na visão da igreja, os principais males modernos que mais afetam as famílias e os trabalhadores hoje? Quais são os principais males dos nossos tempos? Bem, eu gostaria muito mais de falar de bens, de coisas bonitas dos nossos tempos, que também tem, né? E existem tantas coisas boas, porém, é claro, existem tantos males que nos afetam e afetam, infelizmente, a humanidade e fazem sofrer. Bem, eu acho que não são males muito diferentes dos que na história sempre existiam, só que hoje eles estão potencializados, isto é, foram aumentados muito mais. Vejam, os males da injustiça social. Há muito tempo, né, estamos tentando justamente, os governos, quem mais, quem menos, as igrejas, as religiões, a filosofia, tudo mais, está tentando colocar as referências para que as relações humanas, sociais, econômicas, financeiras, enfim, relações entre povos, sejam baseadas na justiça. E a justiça é o respeito recíproco e dar a cada um o que pertence a cada um, mas também aquilo que por direito pertence e ainda não se tem. Isso, porém, como estamos longe de alcançar, né? O mundo está profundamente marcado por estruturas de injustiça. Dias atrás, o Papa Leão XIV fez uma mensagem para o Dia Mundial dos Pobres, que a igreja comemora em todo o mundo, agora, neste domingo. E durante essa semana já estão acontecendo muitas iniciativas nesta linha, o Dia Mundial dos Pobres. E entre as reflexões que o Papa fazia nesta mensagem está justamente essa: infelizmente, a pobreza não é por acaso que existe. E no mundo contemporâneo, em vez de diminuir, a pobreza está aumentando, está se alargando. Porque não estão sendo encarados devidamente velhos problemas de injustiças no relacionamento entre povos, países, pessoas, organismos internacionais e também internamente nos países, nas comunidades locais. Muitas vezes se mantém situações que de alguma maneira impede que os pobres saiam da situação de pobreza e levantem a cabeça, e por isso acabam sendo mantidos na situação de pobreza, apenas remediados, mas sem perspectiva de verdadeiramente poderem sair dessa situação de pobreza, diz o Papa. Faz essa análise com muita objetividade, e realmente com muito, eu diria, com muito realismo, e constatando com tristeza que no mundo que tem tantas possibilidades,
tem tantas possibilidades de resolver o problema da fome, da moradia, do saneamento básico, da educação básica para todos, das oportunidades de trabalho. Isso não está acontecendo, e acontecendo sempre menos, né? Então, este é um dos grandes problemas, já que aqui a questão, como na visão da igreja, quais são os principais males dos tempos modernos. Então, é este de, enfim, dar condições de vida digna para todos, e dar condições de que a dignidade humana e os direitos básicos de todas as pessoas possam ser devidamente levados em consideração. Nós vivemos isso naturalmente no Brasil também. Aqui estão sindicalistas, eu não estou falando novidades para sindicalistas, né, que sabem muito bem destas questões, mas eu não estou falando simplesmente que estou diante de sindicalistas, mas esta é uma convicção que eu tenho e que a igreja tem. Inclusive, nesta oportunidade do Dia Mundial dos Pobres, nós estamos levantando novamente esta questão, mas essa questão está também sendo tratada lá na Amazônia, lá na COP30, né? Se vocês acompanham um pouquinho, é um fundo de preocupação que está ali. E também está presente a Igreja Católica com uma boa representação de bispos, representantes das comunidades locais e assim por diante, estão com esta mesma preocupação também apresentando essa questão. A preservação ambiental é uma das grandes questões também dos nossos problemas dos tempos modernos, tempos atuais. E isto já foi alertado muitas vezes. Nós precisamos tomar consciência de como estão as coisas, como estão acontecendo, e o que precisamos fazer, porque continuando como estão as coisas, nós estamos caminhando para a catástrofe. Mas podemos mudar o curso das coisas, para preservar o ambiente, o planeta, de modo que ele continue a ser nossa casa comum. Também uma expressão do Papa Francisco, uma expressão muito querida, o planeta como a casa de todos. Esta casa é para todos, onde todos possam também ter condições de vida, e por isso não pode ser apropriada simplesmente por alguns, e os outros, bem, tem que botar para fora, ou dar um jeito de ficar lá num cantinho, né? A casa comum tem que ser casa para todos, e tem que ser cuidada por todos, e não só para nós que hoje aqui estamos, mas também para os que virão depois de nós. Por isso a questão ambiental, uma questão também de futuro, né? O Papa Bento XVI já colocava essa interrogação numa encíclica bonita sobre as questões econômicas atuais, os desafios econômicos atuais. Ele dizia, perguntando, que mundo nós estamos preparando para as próximas gerações? Ele dizia, né, o mundo cheio de lixo, de plástico, de cacos, etc., da nossa sociedade de consumo, ou um mundo ainda vivível, que dá esperança às novas gerações? Esta questão é um outro problema, uma grande questão, para a qual a Igreja, sim, a Igreja Católica está muito atenta, que o Papa Francisco escreveu uma bela encíclica, que são documentos da Igreja, as encíclicas sobre alguma questão específica. Então, o Papa Francisco escreveu em 2015, hoje, em 2025, estamos comemorando 10 anos, da encíclica Laudato Si, louvado sejas, meu Senhor, são palavras de São Francisco, sobre o cuidado da casa comum, sobre as questões ambientais, onde o Papa Francisco dizia exatamente isso, é da responsabilidade comum cuidar bem, e também é questão de justiça para com os pobres deste tempo, que muitas vezes ficam à beira, à margem, excluídos do bem comum, mas também em relação às futuras gerações. Bom, esta é mais uma questão. Outro problema muito sério é a questão das migrações. A questão das migrações, e aqui talvez tenha imigrantes também, né? Nós aqui em São Paulo, aliás, São Paulo é uma cidade de migrantes internos, né? São Paulo se formou de imigrantes vindos de todo o Brasil, muitos do Nordeste, do Leste, mas de todas as partes também do Sul, né? Que migraram para São Paulo e aqui para encontrar ocasiões de trabalho e de vida.
Mas hoje temos uma presença significativa de bolivianos em São Paulo, né? Recém-chegados e que ainda não estão bem inseridos. Inclusive, tem muitas situações, em cada pouco se descobre mais uma, de trabalho escravo ou situações análogas de escravidão, mas também outros, né, que vêm da África hoje, vêm muitos da África que fogem de lá por situações de guerra, de perseguição, de vários tipos de miséria. Migrantes no mundo, pelos estudos, né, bem baseados, bem fundamentados da igreja, no mundo há mais de 350 milhões de pessoas. Mais de 350 milhões de pessoas no mundo em situação de migração. E as situações de migração trazem todo tipo de insegurança, desconforto, tem toda a questão da primeira acolhida, casa, trabalho, inserção, né? E muitas vezes os imigrantes são rejeitados, encontram muros, portas fechadas, os países não acolhem, e assim por diante. Então, a situação dos migrantes é um grave problema que nós temos, né? O Brasil, mais ou menos, acolhe muitos imigrantes, mas precisa ainda trabalhar muito para uma melhor inserção dos migrantes que vêm para cá, muitos por causa da pobreza, das guerras, das violências que sofrem, muitos são por isso mesmo refugiados, né? E, naturalmente, por muitas outras razões que vêm para cá, perseguições religiosas também. Então, este é um grande problema dos tempos modernos, um grande mal que afetam as famílias, afetam as comunidades, os trabalhadores, né? Os migrantes muitas vezes têm enormes dificuldades para conseguir se inserir no mundo do trabalho, né? No trabalho digno. Quantas vezes eles acabam sendo explorados, né? Explorados como mão de obra barato, semi-escrava, né? Bem, teria tantos outros problemas, eu já acenei alguns, mas esta situação da pobreza ainda muito generalizada é um dos grandes problemas, um dos grandes males, né? Caminhamos com passos muito lentos para a superação da pobreza, ainda muito espalhada. E para melhor poder superar a pobreza, a educação, trabalho, condições de trabalho, né? Isso é conhecido. E para dar condições de trabalho hoje, porém, não sei se erro, mas parece que, sim, existe oferta de trabalho, mas o trabalho sempre mais especializado, que requer especialização e que muitos não têm, e por isso ficam fora da possibilidade do mundo formal do trabalho, com carteira assinada, direitos assegurados e assim por diante. Temos muitos trabalhadores ainda na informalidade e na insegurança social, é muito grande, e por isso não tem condições de melhorar. Eu ando muito nas periferias de São Paulo, conheço bastante a situação das extensas periferias de nossa cidade, né? Na Zona Leste, Zona Norte, Noroeste, Zona Oeste também, Zona Sul, por toda parte onde a gente tem as comunidades. Nós temos a presença lá dentro, a gente conhece um pouco também as muitas demandas que esse povo tem. E situações que se prolongam, muitas vezes 70, 80 anos, já estão lá. Alguma coisinha melhorou durante 70, 80 anos, já não são, a maioria das vezes, não são casinhas de latão ou de papelão, ou coisas assim, porém, é um progresso muito pequeno, muito devagar, então é um dos grandes males, sim. Bem, poderia falar da violência, da insegurança, que afeta muito, né, as nossas situações, né, e as famílias. Falando diretamente das famílias, que afeta as famílias e os trabalhadores. Então, é um problema para as famílias, que as famílias não consigam cuidar de si. E nós perdemos muito também o conceito de família, né? Culturalmente perdemos nesse sentido, embora todo mundo, de alguma maneira, sinta a falta da família.
E saiba que a família é importante, mas depois, socialmente, a família recebe pouco respaldo, poucas condições de fato, cumprir o seu papel. E aí, nós temos, crianças, já nascem poucas, e aí as crianças ou ficam o dia inteiro entregues a uma creche, a uma instituição. Depois já começa a escolinha muito cedo. Fiquei muito admirado que a escola começa até mesmo com menos de 1 ano de idade, já a escolinha. Quando é que a criança vai ser criança mesmo, né? De ter a presença do carinho, das atenções daqueles que de fato devem contar na vida dela, os pais, a família, os irmãos que sejam, né? Ou a família um pouco alargada, os avós, enfim. A família hoje é um conceito muito vago, e isso, claro, afeta as pessoas, que crescem muitas vezes sem uma referência. Muitas vezes aprende as coisas de modo genérico, não tem uma referência, como normalmente se teria pensando em família. Bem, a mãe é referência, o pai é referência, os avós são referência, de repente um tio é referência, né? Mas muitas vezes isso fica muito vago, porque também como viver vida de família para quem chega em casa às 10 da noite, às 3 da manhã já tem que estar levantando, porque, né, para chegar em tempo no lugar de trabalho, né? No fim de semana não tem condições de conviver em família, porque tem tantas coisas. Então, realmente, a família, embora tão necessária, e todo mundo de alguma forma sente a necessidade da família, acaba não sendo favorecida, não se lhe dá a possibilidade de realmente assumir o seu papel humano, né, educativo, e aquele papel afetivo, antropológico que a família normalmente tem e deveria ter. Bem, uma terceira questão que está aqui: como podemos fortalecer a fé e os valores humanos em um mundo tão acelerado, marcado por ansiedade, estresse e conflitos? Um pouco disso eu já disse na primeira questão, mas a pergunta é: como podemos fortalecer? Como podemos fortalecer a fé, os valores humanos, neste nosso mundo meio louco, tão acelerado, e que está nos chamando, né, para a atenção em relação a faz isso, faz aquilo, veja isso, veja. Quer dizer, nossas atenções estão sendo disputadas por não sei quantas frentes, né? Esta é uma das características. Nós somos disputados a todo momento por muitas frentes de interesse. E ali é preciso a gente cair na conta. Espera aí, eu não sou um autômato, eu tenho que manter o governo na minha vida, né? Não posso ir atrás de todos os apelos, não posso fazer tudo o que me pedem ou me sugerem. Eu preciso fazer as minhas escolhas, e as escolhas segundo aquilo que entendo ser bom para mim. Então, deste mundo acelerado, de vez em quando você tem que puxar o freio, e esse freio significa você tem que desligar, tem que ter os seus momentos de calma, de paz, de descanso, né? De tirar isso da mão, de dar atenção àquilo que realmente também é importante. E vocês, se tem família, dar importância aos filhos, dar importância a estar juntos, perder tempo com as pessoas queridas, com os amigos, e também dar atenção àquilo que alimenta a sua vida, as suas concepções, as suas convicções. E por isso mesmo, dar atenção sim ao cultivo da fé, ao cultivo da fé. Eu sou bispo e, portanto, posso falar sem que vocês se escandalizem, mas dá um tempinho cada dia para falar com Deus. Ah, mas eu não tenho Deus, eu não tenho religião. Fala com Deus mesmo assim, e Deus vai escutar você. Grita para Deus.
Dá um tempinho cada dia para você falar com Deus. Tem a Bíblia em casa, lê cada dia um trechinho da Bíblia, lê os Evangelhos, lê a Palavra de Deus, vai lhe dar muita força, vai lhe dar muita força. Cultive, sim, a espiritualidade, a vida interior, porque no fim da vida, o que vai contar? Jesus, de muitas maneiras, nos advertiu, dizendo: de que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas no fim da vida está de mãos vazias, perdeu a sua vida. Eu conheci um comerciante rico, bem sucedido, isso ainda na minha infância, né? E de fato trabalhava que não, né? Trabalhava muito, e também domingo não tinha dia, todo dia era bom para trabalhar, para fazer dinheiro, era bem sucedido. E lá, quando teve 55, por aí, anos de idade, ele ficou doente. E lá, pelos 60 e pouquinhos anos, ele veio a falecer, um câncer. E durante essa doença, ele caiu na conta: que besteira que eu fiz. E chamou os filhos, antes de morrer, e disse: meus filhos, não façam como seu pai, cuidem de si. Não pensem só em correr atrás de ganhar, de juntar riquezas. Vejam, papai ajuntou muita riqueza, isso vai ficar para vocês. Mas eu estou de mãos vazias diante de Deus agora. Eu esqueci de fazer o bem ao próximo, eu esqueci de, enfim, cultivar a minha fé, eu esqueci de ser bom para os outros, só pensei, Então, meus caríssimos, é o que eu gostaria também de deixar como mensagem. Pense nisso, o que de fato conta na vida e no fim da vida. O que você vai ter para apresentar diante de Deus, Claro, nós dependemos no fim da misericórdia de Deus, porém, durante a vida, se a gente alimentar esse desejo de encontrar Deus, de ser acolhido por Deus, vai ajudar muito a viver bem. Outra questão que está aqui: muitas pessoas sentem que estão sozinhas em suas lutas diárias. Que orientação o Senhor dá a quem busca força interior para não desanimar? Eu acho que já acabei de falar, Mas eu gostaria também de continuar um pouco nesta linha ainda. Nós, na Igreja Católica, estamos celebrando 2025 um ano jubilar. Cada 25 anos celebramos um jubileu, isto é de origem bíblica, e nós dizemos um ano santo, um ano de a gente cair na conta, bem, o tempo passa, O que eu faço da vida? Como estou vivendo? E reorientar a vida, se for preciso pedir perdão a Deus, pedir misericórdia de Deus, renovar os propósitos na vida. E todo ano jubilar também tem um tema especial. E para este ano jubilar, que já está concluindo, fim de dezembro conclui, o Papa Francisco, deu o tema da esperança como tema do ano jubilar. Nós estamos justamente trabalhando esse tema ao longo de todo o ano, a esperança. A esperança humana nos faz dar o próximo passo cada dia. Eu vou trabalhar porque eu espero, enfim, resolver os meus problemas, minhas situações econômicas, alimentar minha família, comprar um carro, comprar uma casa com um apartamento, melhorar a vida. São as esperanças humanas muito justas. Esperanças humanas a gente precisa ter. Então, alimentar-se de esperanças boas, não irrealizáveis. Isso às vezes põe fora, a gente põe a cabeça no mundo da lua, isso não resolve muito. Esperanças humanas alcançáveis, metas que a gente pode alcançar. Isso tira a gente da depressão. Depressão faz a gente sentar, não consigo fazer nada, não sinto vontade de fazer nada. A esperança leva a gente a dar mais um passo. E de passo em passo a gente vai, alcança a meta. Porém, o Papa fala, a Igreja nesse caso, fala da esperança sobrenatural. A esperança que está baseada em Deus. Deus é a nossa esperança.
E o que Deus nos promete é muito mais ainda do que aquilo que nós podemos alcançar por nós mesmos. Então, a nossa fé nos faz ter esperança em Deus, que Deus é bom, Deus é justo, Deus é misericordioso e Deus é fiel às suas promessas. Por isso, eu luto, procuro ser honesto, justo e praticar todos os dias aquilo que devo fazer, porque eu confio em Deus. Isto me dá uma força, uma motivação. Não fico de mãos simplesmente olhando para o céu. Não, olhando para o céu, eu tenho coragem de fazer o que devo fazer na terra, cada dia. Então, a esperança faz com que a gente não desanime, a gente saia da depressão, alimentar a esperança, alimentar cada dia a esperança. E quem tem filhos, quem tem netos, olha, as crianças são motivo de esperança. Pense na nova geração, faça o melhor por eles, pelas crianças, pelos que virão aí, para que eles possam ter um mundo melhor, uma família onde eles possam ser bem acolhidos, educação, tudo isso é motivo de esperança. Esperança humana, que é justa, que é boa e que é abençoada por Deus. A esperança não pode ser apenas aquilo que eu faço para mim. O que eu faço para mim só fica em mim, mas o que eu faço pelos outros, em vista dos outros, me motiva a viver com generosidade, com altruísmo e também com o senso justamente da partilha, da solidariedade e da caridade, como nós dizemos na igreja. Então, esta orientação para buscar a força interior e não desanimar. E a última pergunta que está aqui, aliás, tem mais uma aqui, estou olhando o meu tempo, vamos lá. O que o senhor considera essencial para construir uma convivência mais fraterna e solidária nas comunidades, especialmente nos ambientes de trabalho? Muito bom. O que considero essencial para construir essa convivência fraterna e solidária? Primeiramente, é dar-se conta que você não existe sozinho no mundo. Você não está sozinho no mundo. Então não pense só em você. Olha para quem está do seu lado. São seus irmãos, mesmo que não são de sangue, mas são irmãos na grande família humana, são seus semelhantes. Segundo, cultivar sentimentos bons em relação às pessoas. Nossos sentimentos que nós cultivamos dentro nos fazem agir. Se a gente cultivar sentimentos bons, pensamentos bons em relação às outras pessoas, ver o que existe de bom nas outras pessoas, a gente vai agir bem em relação às outras pessoas. Mas se a gente cultiva sentimentos ruins, de inveja, de ódio, de sempre achar o pontinho escuro na vida do próximo, a gente vai sempre ter conflitos. A gente sempre vai ter conflitos. Cultivar sentimentos bons, atitudes boas em relação às pessoas. Eu aprendi isso desde adolescente, quando li certa vez num livro sobre relações humanas, e como que a gente devia cultivar as relações com as outras pessoas. Veja sempre o lado bom das pessoas. Não fique simplesmente no lado negativo que pode existir, mas veja o lado bom das pessoas. E assim você pode até também ajudar a pessoa a superar, a corrigir o seu lado negativo, mas vai com atitude boa, sentimento bom. Infelizmente, no tempo que corre, nós temos o contrário disso, se espalha ódio, se cultiva ódio, esse dualismo que nós vivemos, que é uma esquizofrenia social, que se chama, vocês entendem o que estou dizendo? Essa bipolaridade, ou está comigo ou é meu inimigo, não é da minha bolha, então é inimigo. Isso é muito ruim, é destrutivo das relações humanas e sociais.
E a gente precisa superar isso. Precisa superar isso. Isso, infelizmente, é uma marca mundial, é uma doença cultural do nosso tempo, não só do Brasil, né? Essa bipolaridade. E quem é médico aqui sabe que bipolaridade é um problema de saúde mental, né? Mas a bipolaridade nos relacionamentos sociais, né? Bipolarismo, né? Que tem um outro nome normalmente. Como é que é esse outro nome? Vocês sabem, né? Bem, cultivar relacionamentos bons é fundamental, é superar esta bipolaridade, né? Infelizmente se estabeleceu um pouco esse critério: eu tenho toda a verdade, e quem não concorda comigo está totalmente errado. Bem, existem coisas que podem ser totalmente erradas, mas na questão de opinião, e a maioria das coisas que nós conversamos, se o Corinthians é o melhor ou o Santos é o melhor, bem, é questão de opinião, né? Então, por isso não tem que achar que o corintiano é pior do que aquele que diz que o Santos é melhor. Bom, só para dar um exemplo, né? A verdade, como dizia o Papa Francisco, o mundo não está só em preto e branco, o mundo é multicolorido, a verdade é multifacetária. Eu gostava de usar nas minhas aulas de filosofia a ideia, a verdade é um pouquinho esférica. Você pode olhar a verdade a partir de muitos ângulos, você sempre vai enxergar aspectos diferentes na verdade, mas não são contrários, eles são complementares, e por isso a gente não tem que excluir, cancelar quem não concorda comigo. Bem, você pensa assim, bem, eu penso diferente, mas nem por isso somos inimigos, não por isso eu preciso te matar, né? Eu preciso te excluir da minha vida, não. Então a gente tem que superar essa bipolaridade que existe aí, que está fazendo tanto mal às relações humanas, em todos os sentidos, não é só política, ideológica, isso entra nas famílias, entra na escola, entra nas associações, entra também na igreja, infelizmente, né, nas igrejas. Então, esta é uma questão fundamental, que aqui está se dizendo o que eu considero importante para construir uma convivência mais fraterna e solidária. E é claro, como cristão, eu devo dizer, olha, o Evangelho de Jesus não vai fazer mal para ninguém, ele nos ensina a conviver bem todos. O Evangelho de Jesus é bom para todos, para a convivência, e vai nos ajudar a todos a conviver em fraternidade, em solidariedade, em paz, em justiça, e assim construir uma sociedade melhor. Aqui apareceu mais uma questão. Aqui está. Quais são, na visão da igreja, os principais males modernos que mais afetam as famílias e os trabalhadores hoje? Acho que eu devo ter respondido ao longo da nossa conversa, né? Os males modernos são tantos, mas é claro que muitos desses males eles superam a nossa capacidade pessoal, né? Nós somos muitas vezes pequenos diante desses grandes males, mas a gente tem que considerar, então, o que eu posso fazer aqui no meu chãozinho, na minha família, na minha vizinhança, para a gente superar aquilo que eu consigo superar. E a gente se une às outras pessoas, associações, sindicatos, assim por diante, para fazer frente também aos males que aí estão, para superá-los, né? Naturalmente, a vida social, a vida política é para isso, né? Quem vê a sociedade de um jeito, quem vê as coisas de outro jeito, e existe, por isso mesmo, o confronto de ideias, de debate, de busca de soluções, enfim, de entendimento, para se estabelecer a vida comum, de maneira que se possa caminhar, se possa conviver. Bem, o que eu queria colocar ainda é justamente, acenei que nós estamos vivendo por esses dias o Dia Mundial dos Pobres, e domingo que vem é especialmente o Dia Mundial dos Pobres.
Então, em nossa igreja em São Paulo, como em todo o mundo, existem infinitas iniciativas justamente de presença, de solidariedade, de ajuda para com os pobres. E a gente está incentivando que haja muitas iniciativas organizadas, porque às vezes sozinho eu não sei nem o que bem fazer, mas havendo uma iniciativa organizada, eu me agrego, eu me uno, eu apoio, eu consigo ajudar a que alguma coisa boa aconteça. A palavra orientadora para esse Dia Mundial dos Pobres, justamente do Papa, agora já do Papa Leão, é esta palavra tirada da Bíblia, de um salmo: Tu és minha esperança. Pobre que clama a Deus, que não tem mais a quem recorrer, e diz: Senhor, só Tu és a minha esperança, né? E é muitas vezes a situação do pobre. E agora, considerando o pobre, não apenas o pobre de bens materiais, mas o pobre de saúde, né? Enfim, a pessoa idosa, a pessoa em fim de vida é também um pobre, né? A pessoa sem casa, ou migrante, perdeu tudo, teve que escapar para salvar a vida, as pessoas que estão lá debaixo de bombardeio nas guerras e assim por diante. Senhor, Tu és a minha esperança, em Ti confio, que eu não seja desiludido. E por isso, a partir dessa palavra, né, que é um grito do pobre, nós justamente nos colocamos à escuta do pobre. E a ideia do Papa Francisco, ao instituir um Dia Mundial do Pobre, isso já acontece há 14 anos, portanto, a ideia é a seguinte: de trazer o pobre para o meio. No Evangelho tem uma passagem onde Jesus chama um doente para o meio da roda, bem para o meio, né? Então, trazer o pobre para o meio do quê? Bem, para o meio das atenções, para saber que os pobres existem, que muitos hoje vivem e não tomam conhecimento da pobreza que existe, do tamanho da pobreza, dos sofrimentos, das angústias dos pobres. Então, vem para o meio, trazer os pobres nesta semana, em modo muito especial nesse domingo, para o meio das atenções também da igreja, para o meio das atenções da opinião pública e para o meio das atenções do debate político. Como superar, como resolver a situação dos pobres? E um pouco é isso que está acontecendo lá, também na COP30. Enfim, o discurso que está sendo feito lá é um pouco isso também, né? Alguns que querem continuar a salvar os privilégios que já têm e ainda ter um pouco mais, e outros que estão gritando: espera aí, não é por aí, nós também existimos, nós também queremos viver. E nós estamos juntos pensando como superar essa questão do ambiente que a todos vai fazer mal, né? E já está fazendo mal. Então, só para lhes dizer desta iniciativa que está acontecendo e que tem um viés fundamental, sim, de atenção ao pobre, mas também de chamado de atenção da sociedade, da opinião pública, para o fato da pobreza e do muito que precisa ser feito e que nós podemos fazer, podemos de fato fazer para que a superação da pobreza, a melhoria da vida dos pobres possa pouco a pouco acontecer. Mas eu sei que o meu tempo já foi, acho que já foi além do meu tempo, né? Sim, porque eu tenho mais uma pessoa me esperando ali perto, na catedral, e eu preciso chegar lá até daqui a pouco. Então, eu agradeço a oportunidade mais uma vez e também a sua atenção. Espero ter contribuído com alguma coisa com essa minha fala, partindo das questões que vocês puseram. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Muito obrigado, Cardeal Dom Odilo Scheller. Um dia de grandes ganhos para nossas almas e para nossa consciência. Palavras
que certamente engrandecem muito a alma de todos nós. Gostaria de passar a palavra para o nosso presidente Ramalho, fazer seus comentários, e também um registro que, enquanto o cardeal falava, presidente, eu diria o seguinte: o nosso corpo precisa de alimento, mas a nossa alma precisa de Deus. Quer fazer alguma pergunta? Pessoal, nós vamos passar aqui para o nosso vereador, Eliseu Gabriel. Com certeza, mais um deputado federal lá em Brasília, no próximo ano. Ele fazer a pergunta dele e depois nós vamos conduzir aqui para o encerramento. O pessoal tem algumas coisas aí para passar para vocês, mas nós precisamos liberar o nosso cardeal por conta do compromisso dele. Ele tocou realmente em feridas que a gente precisa chamar muita atenção. 28 milhões de pessoas moram no Brasil, 28 milhões de famílias moram em residência inadequada. E ele que faz essa caminhada, indo para a periferia, mais do que ninguém sabe disso. Outras 7 milhões de pessoas ainda não têm casa para morar. Está aqui o Enoque, a Neuma. E nós temos aí 35 milhões de pessoas que não são servidas por água encanada. E mais 110 milhões de pessoas que não têm rede de esgoto. Eu ouvi uma frase do Lula, agora aqui na COP30, né? Que, infelizmente, os todos poderosos do mundo gastam bilhões com guerra, para tirar vida, para destruir famílias, e não destinam um pouco de dinheiro para matar a fome dos mais pobres. Então, cardeal, passo aqui a palavra para o nosso vereador, mas em nome dos trabalhadores, em nome dos nossos convidados, quero agradecer muito o nosso cardeal. Bom, eu achei muito importante tudo que o Dom Odilo falou, e essa situação que o nosso companheiro Ramalho falou, não precisava ser assim. O Brasil tem condições de dar uma vida melhor para o seu povo. É um absurdo as desigualdades que acontecem no Brasil. O Brasil tem muita riqueza e tem dinheiro, recurso para que não seja assim. Infelizmente, algumas pessoas ligadas, algumas não, os espertos, né? Ligados ao sistema financeiro, esses interesses, eles tomam o nosso dinheiro. Quer dizer, todo imposto que a gente paga de imposto, metade vai para os banqueiros e para os rentistas. É uma coisa impressionante. E esse dinheiro não fica para o governo investir em programas sociais. E cada coisa que vai fazer é a maior dificuldade. Por exemplo, fazer isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. Uma dificuldade, uma luta, e só deu certo porque teve mobilização, porque os sindicatos se mexeram, o Ramalho, acho que foi até para Brasília, e várias pessoas se mexeram, a população ficou indignada. É o óbvio, no entanto, não tem. Aí fala assim, não, mas aqueles fulanos ganham, um cara ganha 20 milhões por ano, por mês ou por ano? Por mês. Ah, ele não pode pagar imposto. Coitadinho, ele não pode pagar imposto. Aí não consegue aprovar desses milionários pagar imposto. É inacreditável esse Brasil. O Brasil poderia ser o melhor país do mundo para o seu povo, pela riqueza que ele tem, pelo povo que tem. Mas, infelizmente, não é. Mas a gente tem que ter esperança, como disse o Dom Odilo. Acho que a nossa questão é esperança, e é luta. Luta e esperança. Acho que são essas duas coisas que nós temos que fazer. Eu sei que o Ramalho e o sindicato estão de parabéns pela luta. Tem que dar cada passo possível, tem que ser dado. E mais uma vez eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu sou vereador aqui há 7 mandatos, muitos anos. Eu estou à disposição lá na Câmara Municipal, se vocês precisarem, vamos lá que a gente tenta resolver. E Dom Odilo, foi mais uma vez um prazer ver o senhor falando, muita alegria de tê-lo como o nosso cardeal. Muito obrigado. Obrigado, Dom Odilo. Eu vou acompanhar o Dom Odilo até aqui o carro. O nosso pessoal acho que faz o encerramento aí com vocês. Presidente, oi. Temos uma homenagem ao Dom Odilo.
Cardeal Dom Odilo Scheller será homenageado agora pelo Sintracom, pelas mãos do nosso presidente Ramalho da Construção. Alô? Um pouquinho. Chega a uma certa idade, você não enxerga mais, pessoal, né? Não é? Mas eu vou pedir, o vereador consegue enxergar? Lê para mim, vereador. Deixa eu tirar o óculos. O poder da informação ao alcance dos trabalhadores, Sintracom, Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Construção Civil de São Paulo. Título de honra ao mérito ao cardeal Dom Odilo Pedro Scherer. O Sintracom de São Paulo expressa sua mais profunda gratidão por sua valiosa participação em nosso ciclo de palestra. Seu conhecimento e dedicação contribuíram para fortalecer nosso compromisso com a informação e o desenvolvimento dos trabalhadores. Assinado Ramalho da Construção, presidente do Sintracom, novembro de 2025. Pessoal, nós temos uma surpresa ainda aqui. Peço que todos se mantenham aqui no auditório. Cadê o Atevaldo? Meus amigos, temos aqui um artista que fará aqui uma surpresa agora para vocês. Vem cá, meu amigo. O senhor que vai fazer a surpresa aqui? Precisa do microfone? Bom, meus amigos, minhas amigas, prazer enorme estar hoje aqui. Sou amigo da casa há muito tempo, amigo do Ramalho há muito tempo eu falo do Sindicato da Construção e hoje eu fui incumbido de trazer uma mensagem de paz através de música. Pode soltar, por favor. Acabei de gravar essa música pela Copacabana e já estamos lançando todo o Brasil. Todo mundo na palminha da mão assim, ó. Jesus Cristo,
nosso amigo, aceite o nosso pedido e vem nos trazer paz. Mulher grávida pede paz, crianças pedem paz. Jesus Cristo, nosso amigo, aceite o nosso pedido e vem nos trazer paz. Paz para todos. La 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 la. La 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 la. Idosos pedem paz, trabalhadores pedem paz. Todos nós, paz para todos nós. Amor e luz aos nossos corações. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Jesus Cristo, nosso amigo, aceite o nosso pedido e vem nos trazer paz. Vamos fazer, vamos cantar na festa da paz. Unir os corações, pedir amor e luz aos chefes das nações. Vamos lá, gente, comigo. La 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 la. Canta mais forte. La 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 la. La 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 la. Jesus Cristo, nosso amigo, aceite o nosso pedido e vem nos trazer paz. A paz hoje, conforme Dom Odílio falou, né? Precisamos de paz no mundo todo. Eles gastam milhões com guerras para matar as pessoas inocentes. E por isso essa música já está viralizando. Gostaria que vocês vissem na internet e impulsionassem também. Muito obrigado. Paz para todos nós. Obrigado. Valeu. Obrigado. 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 Paz. Paz. Obrigado. Tchau, gente, obrigado. Beijo no coração de todos. Vamos com Deus. Paz, paz, obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado.